Em Foque, um retrato lusófono. Dr. Marcos Kniss, o Dr. Marcos Kniss é uma pessoa importante na política brasileira, profundo conhecedor da política brasileira, e eu queria saber qual a sua opinião sobre o estado atual do Brasil e do comportamento do vosso presidente. Sim, boa tarde, senhor Henrique, boa tarde à comunidade de Portugal, de Angola, de Moçambique e todos os que mundo afora falam português, né? Sim, é um programa vocacionado para a lusofonia. Isto, eu só gostaria, Henrique, antes de mais nada, colocar uma situação. Sim. Os governos petistas tiraram o Brasil da 14ª, 15ª economia e trouxeram o Brasil para a 6ª economia do mundo entre os 8 países ricos, certo? Sim. E o governo Lula incluiu os pobres no orçamento, o que o ministro fala agora, os invisíveis, né? Ou Sim, seja, sim. os 100 milhões do porão, os 100 milhões do andar de baixo, os 100 milhões da classe excludente da senzala, né? E trouxe para participar, e trouxe para dentro do governo, né? E aí, então, o golpe se deu porque nós temos no Brasil, diferentemente da Europa, uma burguesia muito atrasada, muito excludente, eu diria burra, porque corta contra ela mesma. Enquanto na Europa não interessa ter pobres, interessa que todos tenham um bom padrão de vida. Consequentemente, consomem Sim, porque mais. bom padrão de vida há maior consumo, há maior procura, e as empresas podem produzir mais e podem lucrar mais. E aqui no Brasil, o que nós temos é uma minoria, 1% de riquíssimos, uns 4% de ricos, 15%, 20% de remediado, e o resto é tudo do andar de baixo, né? Dividido aí em 2, 3 camadas, certo? Então, esta mesma classe que não foi capaz de conviver com pobre andando em avião, com pobre entrando em churrascaria, com pobre consumindo o que eles consumiam, com pobre indo para a Disney. Então, esta mesma classe que não conseguiu conviver com pobre na universidade, nós triplicamos o número de jovens na universidade nesses últimos anos, né? Certo? Mas aí começou toda essa questão da Casa Grande, os senhores do engenho, né? Não aceitar a participação dos escravos, do pessoal da senzala. Querem que a senzala fique na senzala. Querem que a senzala fique na senzala. Isto, exatamente, cada um no seu lugar, né? Os escravos fiquem como escravos para sempre. Exatamente, exatamente. Bem, eles tentaram derrubar o presidente Lula logo no primeiro mandato com uma história inventada lá de mensalão, que nunca existiu, e o próprio Roberto Jefferson, um dos grandes corruptos de Brasil, um corrupto de carteirinha, ele inventou essa história, depois ele mesmo disse que nunca existiu isso, né? E, coincidentemente, agora ele está sendo chamado para compor o governo. Bem, não conseguiram derrubar ali. E o Lula volta para o segundo mandato e termina o segundo mandato com mais de 80% de aprovação. Sim, ele elege a Dilma, depois passou a Dilma. Uma pessoa honesta para dar continuidade ao governo, né? Certo? E nesse ínterim, a mídia começou a bater no Lula, porque sabia que ele iria voltar. Então, ele mesmo disse, nunca vi uma mídia dia e noite batendo num presidente.
E eu vendo os vídeos aqui em Curitiba, quando ele veio depor para o Sérgio Moro, né, o paladino da justiça, ele falou, olha, são quilômetros e quilômetros de tinta em jornal falando mal do presidente Lula, dia e noite, dia e noite. E a mídia gastando horas e horas e horas e horas, daria dias e meses ouvindo a mesma cantarola. Ora, nós temos um país de 100, 130 milhões, eu diria, gente semi-analfabeta, analfabeta, e a maioria analfabetos, vamos assim dizer. Ora, se você tem a mídia na mão de 6 famílias somente, né? 6 famílias controlam toda a mídia no Brasil. E essa Então, mídia corporativa... E o PT não conseguiu criar uma mídia alternativa? Não conseguiram. Se eles tivessem feito isso, exemplo do que fez o Hugo Chávez na Venezuela, né? Nós teríamos ao menos o nosso... Agora, senhor Henrique, eu ficava indignado, porque eu andando Brasil afora, eu vi o quanto se fazia. Agora, os governadores do Nordeste criaram um consórcio, né, certo? Já que não tem presidente, já que não tem governo, eles estão se organizando por conta... Mas o PIB do Nordeste, quando o Fernando Henrique deixou o governo, era na ordem de 50 e poucos bilhões. Ao final dos governos petistas, ou ali por 2013, 2014, esse PIB ultrapassava os 550 bilhões. Então, só quem conheceu o Nordeste antes e conheceu para ver tudo que foi. Então, Mas o grande... Mas porquê é que o grande adversário foram os mídia? Mas porquê é que o PT não criou, nomeadamente com os governadores de província, mídias alternativos? Esta foi a grande mancada, não ter investido na mídia. Não tinha, toda a mídia era contra. E eles achavam que, por mais que se fizesse, as pessoas iriam ver. Mentira, as pessoas esquecem rapidinho, né? Certo? O que se fez. Então, você tinha que ter investido na mídia, feito propaganda das obras e chamar a mídia para mostrar o que estava acontecendo no país. Claro. Ao contrário, a mídia, dia e noite, só saiu. Eu andei lá para aquele Nordeste, na transposição do São Francisco, que desde Dom Pedro II eles estavam prometendo fazer aquela transposição. Se fez, faltou ainda um pouco para completar, né? Não deu tempo, né, de completar. Mas se fez isso, e muitas pessoas que moram no Nordeste não, porque você não coloca na mídia, você não diz que existe, não existe, né? Pois, foi então, o grande falhanço. Foi o grande falhanço, mas também houve outros, eu gostava, eu não vejo o PT também fazer uma autocrítica, nomeadamente, houve muita corrupção na Petrobras e em construtoras, e o PT não combateu isso. E, inclusivamente, relativamente ao Bradesco, o PT foi um pouco tolerante, juntamente, e acompanhou o Moro no encerramento do processo de crime, praticamente, contra o Bradesco, que aquilo deu em nada. Por outro lado... o caso do Banco, você quer falar, né? Sim, sim. O caso, sim, em dinheiro de hoje passaria dos 500 bilhões de dólares, né? Certo? Esses maiores escândalos da história do Brasil, certo? Foi arquivado exatamente, pelo Moro, não é? Ali foi no início do governo, né? Às vezes entendo um pouco, Henrique, porque o governo estava com mais tanta coisa para fazer esse país, que acredito eu que eles acharam que se fosse meter logo o Brasil para cima desses figurões, né, iria implodir o governo, né? Então, eles preferiram ir comendo pelas beiradas. O que o Lula fez foi
aparelhar a Polícia Federal, foi dar condições para que a Polícia Federal tivesse liberdades de fazer o que fez. Então, praticamente toda semana a Polícia Federal fazia uma mega operação. Pois, E aí que está. Era gente grande que ia para a cadeia. Mas nenhum dos grandes figurões foi condenado no tempo do Lula. Teve muita gente desses na cadeia, e aí os processavam no judiciário, e a gente sabe o quanto esse judiciário brasileiro é corrupto, né? Pois, sim, é um dos problemas. Eu ainda agora ouvi um ministro do Supremo Tribunal Federal a dizer que tinha sido uma excelente escolha o novo ministro da Justiça para substituir o Moro. Isto é, o ministro do Supremo Tribunal Federal a comentar a política. Isso é normal aí no Brasil e ninguém denuncia isso? Que é uma confusão de poderes, do poder judicial com o poder político, e ninguém denuncia isso? Sim, Henrique, denunciar para quem? Quando falou do golpe, para os meios de comunicação, para os meios de comunicação. O Jucá falou, o Jucá falou, temos que dar um golpe com o judiciário. Ué, se o judiciário tivesse você fala, não, aqui, e deixaram rolar. Tira de uma presidente honestíssima, nada de corrupção tinha contra ela. Tiraram a Dilma, e aí o próprio Temer falou que é posta porque ela não seguiu a agenda do projeto de Brasil Colônia. Mas pronto, o Brasil também teve o problema da descida do petróleo, e a Dilma teve de se confrontar com a descida do preço do petróleo e, portanto, uma diminuição do PIB brasileiro, não é? Mas o problema é que também Dilma não investiu muito noutras fontes de riqueza alternativas, e nomeadamente em infraestruturas. Eu estou a falar concretamente na ferrovia, que é essencial para o Brasil, e não se investiu na ferrovia até hoje. A ditadura militar destruiu a ferrovia para favorecer as companhias de aviação, e até agora a ferrovia não foi reconstruída. Autoestradas também não foram feitas. E os grandes interesses económicos e a grande corrupção não foi confrontada e não foi combatida com firmeza pela Dilma, que terá até, de certo modo, posto em prática um programa um pouco liberal. O que é que acha sobre isto? Assim, Henrique, muitas de ferrovias foram construídas. A Transnordestina, completaram vários trechos, e tinha todos os outros trechos em andamento, inclusive a que ligaria o Rio de Janeiro ao Peru, né? Seria não sei das quantas lá, que esqueci o nome agora, com investimentos chineses. Tudo isso estava em projeto, em andamento, e quilômetros de rodovias foram feitos. Só que não se fazia propaganda, né? Mas milhares de quilômetros foram feitos, afora tudo que estava em planejamento. Agora, qual o projeto Temer? Transformar o Brasil em colônia. E isso era bem claro. Acabar com a nossa indústria, certo? Falar do Moro e a questão da Petrobras, acabar com a nossa indústria e transformar o Brasil produtor de commodities, minérios de ferro e alimentos. Em alimentos, o Brasil é muito bom, né? Certo? Então aí começou a se gestar o golpe. Deixa eu só assim, para não errar as datas, e eu acho que vai ser importante. Em 2007, o Brasil descobre o pré-sal. Dizia que era um buraco na água. Em 2008, foram roubados da Petrobras 4,2 anos de pesquisas. Isso equivale a 2 bilhões de dólares, certo? 30 anos de pesquisas. Foram roubados em 2008. Em 2009, o Wikileaks fragou o Sérgio Moro nos Estados Unidos, no Bridge Project, participando lá com o governo americano, com a CIA, preparando esse golpe. Em 2000,
a CIA espiona a Dilma Mas, e a desculpe, Petrobras. sim, E sim, ficou por isso mesmo. não se descobriu quem roubou toda essa informação? Não, não, porque estava aí. Aí o Moro já estava envolvido com tudo isso, e aí os segmentos. Porque a grande mancada foi quando nós abrimos mão de ter um ministro da Justiça que tinha o comando da Polícia Federal. Então, quando se perdeu o comando da Polícia Federal, aí a banda podre da Polícia Federal voltou ao poder. Sabe? Até então, nós tínhamos mais de Agora, 150 policiais. agora a Polícia Federal é comandada pelo Bolsonaro, não é? E o Moro saiu. Sim, sim, sim. Acha que ele, no seu entender, ele tem um projeto pessoal de candidatura à presidência da República? Mas até então a Polícia Federal tinha entrado e, mais de 150 federais e delegados federais estavam, e deve estar hoje também, agora não sei. Por quê? Porque eram maus policiais. Aí que a Polícia Federal pegou esta moral, porque fez milhares de operações, e só prendendo gente grande, empresários e gente grande, corrupção. E aí, então, vem toda a história da Petrobras. Ora, se apertar bem, o que as pessoas, a maioria não entende, também aí fora muito menos, é que no Congresso, 513 deputados federais, certo? 81 senadores. Aí nós temos a bancada do cimento, que são as grandes construtoras, certo? Temos a bancada do churrasco, que são os, e as Ambevs da vida, as fábricas de cerveja. A bancada do agronegócio, a bancada da Bíblia, muito forte, a mais corrupta que tem, a bancada da bola. Eu ia falar em duas questões, pois o Senado e, sobretudo, a Câmara dos Deputados está completamente fracionada. O PT não percebeu que um país com 32 partidos na Câmara dos Deputados, ou 33, era completamente ingovernável, não procurou uma lei que pudesse limitar o número de partidos na Câmara dos Deputados para impedir a corrupção e para tornar o país governável? Sim, sim. Para mim, 4 partidos estaria de bom tamanho. No entanto, hoje já tem perto de 50. Eu já perdi a conta. Não, mas na Câmara dos Deputados tem mais de 30, salvo erro 33. Ora, mais uns 20 na fila. Se a Câmara dos Deputados tivesse 8 partidos, 10 partidos, vá lá, no máximo, o país poderia ser governável, com 2, 3 partidos importantes e outros partidos menores. Mas não foi proposta, foi proposta alguma lei pelo PT no sentido deixaram andar. No sentido de alterar... Exatamente, Henrique. Deixaram a coisa andar. E aí, esses mesmos, porque essas bancadas, 80% é tudo empresarial, certo? Pois. E foram essas bancadas que puxaram o tapete da dona Dilma para aplicar esse golpe. A que o Moro costurou nos Estados Unidos foi destruir a nossa da construção, como fizeram no Iraque, no Líbano, sabe, na Síria, na Ucrânia. E qual o papel das igrejas neopentecostais nisso tudo? É que me parece que gente como Silas Malafaia, como Edir Macedo e companhia contribuíram decisivamente para o derrubamento da Dilma e são os principais sustentáculos através da propaganda insidiosa, do obscurantismo religioso. Repare que contra o Covid-19 propuseram um jejum. E como é que é possível denunciar essa fraude que são as igrejas neopentecostais? A verdade é que o PT nunca teve a coragem de confrontar as igrejas neopentecostais. Sim, achava que não tinha muita importância. E agora se viu o quanto essas igrejas neopentecostais e essas igrejas da prosperidade
são um braço da CIA na América, não só no Brasil, mas se mostrou agora na Bolívia e em outros países, né? Certo? Pois, um braço na CIA, o sustentáculo do atual poder do Bolsonaro e, por outro lado, também um instrumento da extração da riqueza do Brasil. Repare, com tantas igrejas e as pessoas a contribuírem com o dízimo e com o trízimo, eles pedem o dízimo e o trízimo, garantindo apartamentos no céu. Eu vi aí a igreja quadrangular do Triângulo Redondo. Isso é uma coisa absolutamente caricata e a igreja quadrangular do Triângulo Redondo. Eu fico espantado como é que uma coisa dessas pode ter gente que dê dinheiro para isso, com a promessa de um apartamento no céu. Sim, sim. É o absurdo do absurdo, e isto caberia ao Ministério Público oferecer denúncia, mas nada disso acontece, porque hoje há uma simbiose entre Ministério Público, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, há uma simbiose, virou assim uma coisa de louco que a gente não consegue entender como essas coisas acontecem. E não percebe que é o primeiro combate, ou um dos primeiros combates que alguém com o mínimo de decência, já não se trata, não digamos assim de esquerda, trata-se de alguém com o mínimo de decência intelectual e moral, não acha que seria o primeiro combate a ter, seriam essas seitas neopentecostais extratoras e, no fundo, agentes da CIA e agentes de interesses estrangeiros e extratoras da riqueza do Brasil e promotoras do obscurantismo no Brasil? Sim, sim. Olha, a priori, a gente está voltando aquém da Idade Média, né? É uma coisa de louco, e esses terraplanistas, por exemplo, se pegar o ministério do Bolsonaro, que já trocou mais de 9 ministros, se juntar a mediocridade de todos os ministros, de todos os governos da República, não chega perto do que é a mediocridade desses ministros aí. Pois, e ainda agora foi nomeado, desculpe, foi nomeado um evangélico para ministro da Justiça, um indivíduo, e aquilo que eu espanto é que democratas brasileiros dizem que é um indivíduo com qualidade, com pergaminhos, e elogiam a nomeação. Eu acho absolutamente inacreditável quando essas seitas neopentecostais, os evangélicos, são o primeiro sustentáculo desse poder de Bolsonaro. Nós temos o Bolsonaro aqui e os norte-americanos têm o Trump. E lá nos Estados Unidos, os evangélicos são fortíssimos do Trump. Lá eles vão dar a bênção no Trump, vão rezar por ele. Aqui no Brasil eles fazem a mesma coisa. Aqui é cópia mal feita do que se faz nos Estados Unidos. E aqueles que são racionais, esta gente racional, que tem ética, que tem dignidade, que pretende o progresso e a justiça social, essa gente não combate esses indivíduos firmemente. É que isso é pior das corrupções, porque é uma corrupção encoberta com uma pretensa moralidade. Sim, mas a gente volta, não temos judiciário, não temos. Mas uma campanha de esclarecimento nas escolas, de combate a essa intoxicação. Eu estive no Brasil e grande parte dos canais... grande parte dos canais televisivos... Eu devo voltar um pouco atrás. Como colocando os jovens na universidade não se fez a politização dos jovens, e eu trabalhei muito com os sindicatos no sentido de fazer a politização dos trabalhadores, certo? Os trabalhadores até votaram na Dilma, mas votaram no Congresso... Os trabalhadores e a classe média, porque a classe média também... E não só os trabalhadores, mas a classe média, não vale a pena só apelar aos trabalhadores, se não se apelar à classe média. A classe média é que muitos trabalhadores também aspiram a ser classe média. E se não se tiver um discurso essencialmente centrado para a classe média, um discurso racional, não me parece que o Brasil consiga sair deste obscurantismo neopentecostal. Uhum.
A partir, então, do golpe, veja bem como quando você tem um senador, correu a presidente e perdeu, faz um discurso na tribuna dizendo que vai sangrar a presidente, que vai sangrar o país, que vai ferrar o país, mas para tornar ingovernável. Ser preso no ato. E não foi. E ficou falando. Já ficou dando microfone para ele. E conseguiram fazer, conseguiram quebrar a economia, porque o Moro quebrou a Petrobras, e quebrando junto com ele as construtoras de nacional, né? Certo? Se fez um dos maiores investimentos do mundo, de 300 bilhões na Petrobras, e feito tudo isso, eles estão entregando de mão beijada para as multinacionais. A Petro hoje a maior empresa brasileira. Sim. E a, Sim, no fundo, subsidiária distribuidora. Um dos problemas do Brasil então é a submissão aos interesses americanos, o problema das igrejas neopentecostais, e eu gostava que abordasse também outro problema muito grave do Brasil, para além da corrupção da justiça e da politização da justiça, é também o problema das milícias. O PT não acabou com as milícias, porquê? As milícias no PT, elas não apareciam muito, certo? Tinha outra coisa mais importante, digamos, para fazer, elas não apareciam muito. E agora elas se mostraram com o Bolsonaro. É que o Bolsonaro é uma espécie de Adolf Hitler, né? Quem dava muita importância para ele, todo mundo ria dele, coisa e tal, e ele ia ali. Só que o candidato da Globo era o Alckmin, certo? O tucano de São Paulo. Hoje o candidato da Globo é o Moro, já faz tempo que é o candidato. Mas como o Alckmin não decolava, aí eles tiveram que jogar as fichas no Bolsonaro. Então, do nada, ele se tornou presidente, falando as maiores barbaridades do mundo, sabe? Os absurdos. Mas, para o judiciário, estava tudo bem, não adiantava fazer denúncia, não adiantava recorrer até para a ONU. Então, agora, aquilo que espanta um observador é um pouco o silêncio da oposição ao governo Bolsonaro, mesmo com esta tragédia da pandemia, mesmo com a culpa toda do Bolsonaro nesta tragédia que está a acontecer. Nós vemos aquilo que está a suceder a Manaus, vemos também até que ponto é que o Mário Covas, já encomendou a abertura de covas e encomendou caixões para os mortos em São Paulo. Vemos essa tragédia toda porque está a passar o Brasil, e então porque é que não há manifestações públicas? Porque é que a oposição ao governo, os democratas brasileiros, aqueles que pretendem o progresso, não se unem e não se manifestam? Assim, eu diria, Henrique, nós temos algumas frentes. A primeira é que a CPI das fake news, que está com o Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Sim. está andando bem, ele está cercado de bons delegados, certo? Então, essa é uma frente que nós estamos existindo. Uma outra seria via o impeachment, que já tem mais de 20 pedidos no Mas não Supremo. vai suceder, porque não vai, dificilmente se sucederá o impeachment. Aquilo que o PT poderia fazer, que são as manifestações públicas, e foi isso muito que foram as manifestações públicas dos pretensos patriotas brasileiros da classe média que vieram à rua e que foram um instrumento da mudança para o Bolsonaro, e agora com esta tragédia a acontecer no Brasil não se consegue que haja manifestações que façam exatamente o contrário, que façam a manifestação da opinião pública contra os crimes que o Bolsonaro está a cometer contra a pátria brasileira. Sim, o que está acontecendo agora é que o Bolsonaro já está fora do governo, né? Quem está segurando a barra são alguns generais, e que eles também, muitos estão preocupados em não colar toda essa promiscuidade nos militares, certo? Então,
para mim, a questão do impeachment é uma coisa muito demorada, mas existe um outro processo correndo também no TSE, né, que é sobre Eles como conseguem, foi a campanha. nós sabemos que em Portugal todos os processos nos tribunais podem ser demorados. E então, no Brasil, muito mais. Exatamente. Mas tem esta frente, que numa dessa pode caçar a chapa, que seria o ideal, caçar a chapa e repara, está à espera, no fundo, está à espera de algo que é difícil acontecer. Portanto, por que não mobilizar a opinião pública? E essa seria a principal ação, mobilizar a opinião pública contra os crimes do Bolsonaro, fazendo ver a essa gente os crimes que esse indivíduo está a cometer. Ele diz que não é responsável por nada, é dizer que ele é responsável e mostrar porquê, porque é que é responsável. Esclarecer as pessoas, dizer que ele apelou aos jejuns e apelou à ida pelas ruas, contra a ciência, contra o elementar bom senso. Porque é que a oposição, o PT nomeadamente, o PDT e outros partidos, o Ciro Gomes, por exemplo, e outros partidos, não estão a fazer isso? Agora eles estão criando essa frente, e agora também na medida que vão cedendo a abertura do comércio, da indústria, na medida que vai voltando, então agora esses grupos começam a ganhar força. A saída do Moro do governo, ele rachou também a base sólida que ele tinha. Ficou mais com os evangélicos, esses não abrem mão, pouquíssimos estão enxergando alguma coisa. A partir disso, em que a Globo também pegaram o tapete, então começa esse jogo de forças. E é agora, a partir de, acredito que a partir de maio para frente, é que o mundo nas ruas aparecer. Até então está todo mundo dentro de casa, não dá para fazer, né? Certo? Mas o panelaço todos os dias. O panelaço todo, pelo menos uma vez por semana. Todas as semanas, se não fosse todos os dias, todas as semanas. Tudo isso vai... O panelaço começa a se tornar um movimento. A hora que ganha as ruas, aí ninguém mais se... Nós já ficamos com o Collor, né? Certo? E depois a Primavera Verde que derrubou a Dilma, certo? Até então, ele tem o apoio, porque se ele não tivesse a mídia, já teria sido rifado há muito tempo, né? Ainda ele tem a mídia, ele tem os banqueiros, né? E aí uma parte dos militares. Hoje, de 2.500 militares dentro, então virou um exército, certo? Tudo isso vai dando segurança ainda, porque as barbaridades é com céu aberto e as verdades começam a aparecer também. Então, eu acredito que aqui para frente, com tudo que está sendo feito e na medida que as pessoas voltando às ruas, é possível também agora engrossar esse movimento, né? Só para ter uma ideia, já mais de 50% dos brasileiros já com impeachment. Bom, isso é um indicativo. E na medida que isso vai crescendo, os deputados também vão sentindo que é hora de pular do barco. Com dois terços dos votos é altamente improvável que isso aconteça. Sim, não, exatamente. Mas são movimentos de força, né? Que eles vão sentir, mas não vão resultar. Escorrega dali. Não vão resultar. É um desgaste. Não acha que é um desgaste de energias e não quer dizer que isso se faça, que não se faça, mas não seja, mas que não seja o centro das atenções, que o centro das atenções seja precisamente essas manifestações, de modo a criar uma base social alargada de manifestações contra o Bolsonaro. Não, eu acho que sim, só que eu lembro que no pré-golpe, o que os trabalhadores faziam de movimento aqui e acolá, juntava 50 mil trabalhadores, 100 mil trabalhadores, a mídia não mostrava, então não existia. Aqui é um Brasil, é um país... Sim, mas então a mídia não mostrava, sabotava tudo. E a mídia alternativa... E ao contrário, ficava dia e noite só batendo na tecla corrupção, 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 a ponto de que as pessoas ingênuas e as pessoas de consciência transitiva ingênua começavam a pensar, temos que tirar esse câncer do país, qualquer coisa menos isso.
E o Bolsonaro ainda aparece como paladino da moral anticorrupção. Bem, descarregaram os votos nele. E depois, aí a mídia, e sobretudo, como o senhor fala, os evangélicos, que são o osso duro, continuaram dando força, dando apoio, sem saber, ao mínimo, uma coisa de boa que esse governo fez até agora. E ele está seguindo à risca esse projeto neoliberal. Pois, Então, bem pelo contrário, diria... os evangélicos apoiam este governo, apesar dos crimes que ele está a cometer contra o povo brasileiro, apesar da chacina que se vê das pessoas fazerem fila para entrar nos hospitais, de não haver lugar já para entrar os mortos. Sim, sim, exatamente. Mas essa é uma das coisas que vai derrubar essa cacalhada aí, certo? Por quê? Porque nós tivemos 2, 3 meses para nos preparar, ficavam levando na brincadeira. Agora, por que, Henrique, que ele ficava ciscando e dizendo, não, é uma gripezinha, vamos voltar a trabalhar? Por quê? Porque ele sabe que o PIB estava do ano passado foi 1%, certo? E que isso seria terrível, perfeito? A economia não iria. Para que ele caísse bem, ele começou a jogar contra os governadores, contra os prefeitos, assim, olha, eu estou querendo trabalhar, fazendo a linguagem dos empresários, né? Eu quero que volte a trabalhar. Agora, os governadores não querem, os prefeitos não querem, tipo, o que eu posso fazer? Essa foi uma jogada de mestre dele para dizer, olha, eu queria, o pessoal não quis, agora está aí a miséria. Porque ao quanto aí na Europa, o discurso dele vai por água abaixo, confrontado com a realidade. Eu queria falar também de uma outra coisa que não falámos ainda, que para mim é muito importante, que é o problema ecológico, a destruição da Amazónia, levada a cabo pelo agronegócio com o sustentáculo do governo de Bolsonaro. E os crimes contra os povos indígenas. O que é que me pode dizer acerca da destruição da Amazónia? O que é que dos ataques aos povos indígenas e aos seus direitos? Sim. Quando os colonizadores chegaram aqui, nós tínhamos em torno de 2 milhões de indígenas, né? E ao final sobrou aí 220 mil, certo? E eles têm reservas demarcadas dentro tanto dos governos militares anteriores como o presidente Lula, muitas grandes reservas demarcadas para os índios, certo? São várias nações indígenas que nós temos, né? Ok? E esse governo deu carta branca para empresários e para mineradores entrar e destruir, fazer o que quiser. E colocam um ministro que é da patota, que é para destruir, de tal forma que nós temos, dos 4.000 e poucos municípios que nós temos no Brasil, muitos sequer sabem o que é a Covid-19, não chegou lá e nem vai chegar. No entanto, está chegando em nações indígenas. Já tem indígenas morrendo. Está cheio de indígenas que estão sendo assassinados por esses poceiros, por esses mineradores. A ideia é essa, é destruir, ligar para os grandes, para o agronegócio, tudo o que foi construído, porque dentro dos governos Lula e Dilma, a gente reduziu reduzimos a destruição, e agora é carta branca para destruir tudo. Para ter uma ideia, um desses delegados do IBA entrou lá e tocou-lhe fogo, correu com os caras, prendeu gente, um monte de coisa, no dia seguinte foi destituído. Só participa desse governo quem é ruim mesmo, quem reza a cartilha deles. Certo? Mas essa gente ruim está abençoada pelos neopentecostais, pelos evangélicos. Isso é que é terrível. Sim. Não, exatamente. Nunca se viu uma coisa assim. Nunca se imaginava que pudéssemos chegar nesse ponto. A coisa principal do golpe, e aí o senhor me perguntou lá atrás, respondo agora, foi quebrar a espinha dos sindicatos. Quebraram a espinha dos sindicatos. Rasgaram a CLT, jogaram no banheiro e deram descarga. Então, acabou o fôlego dos sindicatos. Eles todos praticamente capitalizados.
com que não vão mais para a rua. E aí, então, isso Há alguma precisa de um esperança para o tempo Brasil? para Há amadurecer. alguma esperança para o Brasil? Como? Está-se a construir alguma esperança para o Brasil? A oposição a este Sim, governo está a construir uma esperança? Está a unir-se? sim, Por exemplo, é mais cedo ou mais tarde. os partidos que se opõem a este governo estão a unir-se no sentido de construírem uma frente contra este governo? Sim, 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 sim. Eles esperaram até o momento certo, porque se você lança uma campanha dessa dentro de uma pandemia, ficaria um pouco esquisito. Mas eles entenderam que, do jeito que está, com esse genocida, lá fora ele já é chamado de genocida, né? Sim, Ele está sim. levando uma nação ao suicídio. Então, do jeito que está, é melhor tirar esse câncer para salvar o Brasil. Já que ele disse ontem mesmo que 5.000 pessoas que morreram, eu não sou o Messias para salvar. O que é que eu posso fazer, diz ele, né? Não faz Certo? milagres. Então, assim, ou a gente tira esse câncer, ou ele leva. E aí que está havendo o entendimento dos mais variados segmentos, dentro do judiciário, dentro dos próprios militares, né? E dentro do Congresso e das mais variadas forças Eu da sociedade. sinceramente acho que os democratas brasileiros estão a esperar muito dos militares, estão a esperar muito do Congresso e estão a esperar muito do Judiciário. E acho que devem esperar muito pouco ou nada e deveriam unir-se Não, numa plataforma, vir para as exatamente, ruas exatamente, exatamente. e construírem uma frente alternativa, uma frente de partidos Sim, sim. políticos. E é isso que está começando agora. É isso que está se iniciando agora. Então, assim, eu acredito que dentro de pouco tempo a coisa já vai para a rua, tá? Essa força está ganhando porque primeiro tinha que deixar ele se desmoralizar perante a opinião pública, né? Que é o que está acontecendo. A cada cai. Então ele precisava se desar para começar agora ao grupo que se opõe, né? Certo? Então, a gente já está percebendo isso. Até de pessoas de consciência transitiva já estão vendo que, pelo amor de Deus, não é nada do que prometeu, né? O homem realmente é um assassino, é um louco, é um debilóide, um tosco, é tudo que não presta, dá para colar nele. E ele faz as maiores barbaridades, o que faz com que até parte média que apoiou ele agora como o time, né, a priori. Pois. Então, todas essas coisas são indícios de que daqui para frente a coisa vai. Assim esperamos, estamos a terminar o nosso tempo, foi um prazer ouvi-lo do Brasil com uma manifestação de esperança de que daqui para a frente o Sim, Brasil mude e se consiga uma alternativa a este governo de indignidade e de crime. Foi um prazer estar é. consigo. Foi um Muito prazer, prazer. foi um prazer estar consigo e ouvi-lo sobre este grande país irmão, que os portugueses se sentem irmãos, no fundo é um grande, poderia ser, gostaríamos que fosse um grande Portugal. Portugal conseguiu passar a pandemia bastante bem, conseguiu combater as suas dificuldades muito bem, tem um serviço de saúde que não foi destruído e conseguiu combater a pandemia, e infelizmente o Brasil está sem serviço de saúde ou com um serviço de saúde totalmente debilitado, não é? Sim, eu vejo algum ponto positivo dessa pandemia. Primeiro, vamos varrer esse desgoverno que aí existe. Segundo, deu uma folga para. Terceiro, o projeto neoliberal teve que dar uma pisada no freio. Então, iriam vender o resto do que tinha. Agora Sim, tiveram que sim, parar agora o e projeto possivelmente neoliberal vai. confronta-se com a necessidade do apoio massivo do Estado, não é? Sim, isso. Então, possivelmente, esse ministro aí da Economia O vai Paulo cair Guedes. também, certo? Isso, vai cair porque não tem condições, certo? É como o senhor disse, esgotaram-se as possibilidades. O trabalho sujo que eles tinham que fazer, fizeram. Então, agora para. Uma outra coisa,
que é o maior sistema público de saúde do mundo, fora a China, que não sei como bem funciona lá, mas ele sendo sucateado para justamente privatizar todo esse sistema. Então, agora eles vivem de uma pandemia. Quão é importante o SUS, o quão estão sendo importantes os nossos médicos, enfermeiros e todo esse pessoal que está voltado à saúde, né? Ou seja, saúde pública. E, por outro lado, também, o quão é importante em cultura, tecnologia, ciência, que nesse governo foi totalmente desmantelado, né? Ou seja, eles destruíram toda essa estrutura que existia no país. É isso que é de chorar. Pois, Diz é tudo que para entregar isso de mão os, beijada ao grande capital. os neopentecostais são a principal arma contra a racionalidade e contra a ciência. E a favor, a favor de um capitalismo de extração, um capitalismo que autenticamente extrai o sangue, o suor dos brasileiros em benefício de uma percentagem mínima de famílias, não é? Sim, sim, sim. Assim, a priori, deixa eu dar esse dado assim para a gente finalizar. No Brasil, sempre se fala aqui do mercado, o mercado está nervoso, o mercado isso, o mercado aquilo. Então, quem que é esse Deus mercado? Esse Deus mercado, no Brasil, ele é 0,2% da população. Isto é igual a 170 mil pessoas cuja declaração de imposto de renda é então, assim, 0,2%, ok? Está me ouvindo? Sim, sim. Vamos terminar. Isto significa 0,2%, o mercado é 0,2%. Isto, desses riquíssimos que vivem da exploração, que vivem de renda, que são banqueiros. Então, o que o Bolsonaro? O Bolsonaro deu mais de 1 trilhão para os bancos e está achando muito caro dar 70 bilhões para mais de 100 milhões de pessoas, subempregados, desempregados, pequenos empresários e coisa e tal. Isso aconteceu lá fora. Os governos estão salvando as empresas, estão salvando o capital humano. E aqui não, aqui só se salvou os bancos. Este é o negócio. Esse é isso o negócio. Que dói. E aí essa pandemia fez eles verem que existe mais de 100 milhões de brasileiros invisíveis. Né? Pois. E que muitos desses 100 milhões vão morrer agora com esta pandemia. Vão morrer. Eles não contam para o capital. Aliás, o capitalismo está dando uma grande guinada no mundo e essa pandemia, para eles, foi a melhor coisa que existiu, né? Certo? Eles estão imprimindo dinheiro adoidado e fazendo tudo essa sem vergonhice e tal. Mas para o capitalismo internacional, 20% da população não interessa. O resto pode viver de uma renda mínima para sobreviver. Esperamos então que no Brasil se consiga uma alternativa a essa desgraça. Sim, foi um prazer estar consigo, Marcos Conice, foi um prazer estar consigo. Obrigado por nos ter dado esta entrevista. Esperamos, dentro de algum tempo, voltar a encontrá-lo e conversar consigo. Então, um grande abraço para si e até uma próxima entrevista. Obrigado. Grande abraço.